Ó, o Egon Schurt, ele perguntou aqui, se o problema de utilizar supercondutores em microprocessadores é a temperatura, seria talvez viável instalar processadores com esses supercondutores na Lua? Assim, em teoria, eu não tenho a qualificação pra dar resposta definitiva, mas eu acho que é uma excelente ideia aí. Tipo, porque se você botar numa cratera lunar de sombra eterna, você vai ter temperaturas baixíssimas. Eu acho que o problema vai ser muito mais todo o No processo. caso, usando os supercondutores ou só microprocessadores? Acho que alguma estrutura que você queira usar com superprocessadores, tipo um supercomputador com um processador inovador usando supercondutores. pra Eu não acho que esquentar. seria pior, porque na Lua a gente não tem atmosfera. Então, das 3 maneiras de conduzir calor, que são a condução, convecção e radiação, a gente só estaria usando a radiação Mas eu tô para dissipar calor. eu acho que deu a ideia de fazer isso com um supercondutor, que já não emite calor. Ah, mas daí tanto faz estar na Lua ou na Terra. Mas na Lua você não precisa resfriar, porque não tem tanto calor externo vindo. Talvez isso Momento fosse... sinapse. Eu preciso pensar melhor sobre essa ideia. Mas eu gostei. Eu acho que não seria... Tipo assim, não faria propósito estar na Lua pra isso. Eu acho que a gente já não teria o efeito Joule. Acho que talvez no espaço seria o suficiente. Mas enfim, ó, é uma excelente... O Lucas tá falando que faz sim. Faz sentido, né? Tem gente Ah, fazendo? Fazendo? Vamos mandar agora o primeiro computador agora em dezembro para a Lua, vai ser o primeiro data center na Lua, mas a ideia é essa, porque a computação quântica... Fala aqui no microfone. Por favor. Um dos problemas da computação quântica é que ela aquece muito, né? Então a ideia de ter esses supercondutores na Lua, você poderia usar a computação quântica lá. E aí tem uma empresa, chama Lone Star, é uma empresa americana que quer fazer data center na Lua. Ela existe e já vai mandar agora em dezembro o primeiro computador para a Lua. Caramba. Tu fazia ideia disso? Eu não fazia. Não. Nem eu. Obrigado. Caramba. O Lucas é bom no que faz. Por que o computador quântico, não sei se é com ele ou com vocês, ele pode ser tão mais foda do que o que a gente tem agora? Que Assim, muda? eu não vou conseguir te explicar a parte técnica por trás, na parte da profundeza. Tá. Eu recomendo daí procurar pessoas que trabalhem com isso. Mas um dos principais fatores em todos os lugares que eu leio sobre, é que a maior parte da computação tradicional usa algoritmos que eles funcionam serializados, assim, de maneira em série. Então, eu faço esse passo, agora eu vou fazer esse passo, agora eu vou fazer esse passo, agora eu vou fazer esse passo. Um depois do outro. Com computação quântica a gente poderia fazer coisas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, tentar trabalhar 2 passos ao mesmo tempo ou 2 possibilidades ao mesmo tempo, usando, tipo, superposição, se apropriando de todos os fenômenos quânticos possíveis. O que eu tenho a adicionar também aqui, que uma coisa boa de lembrar sobre o computador do quântico, é que um computador normal, ele tem 2 peças de processamento. Ele tem um processamento geral, que faz as contas, quase tudo que precisa ser feito é feito lá, e o processamento gráfico, a placa gráfica. Quem é gamer sabe que você precisa de uma placa gráfica boa, que é uma peça especializada e que só faz conta que é ou processar imagem, ou contas que são equivalentes a processar imagem matematicamente falando. O computador quântico é da mesma forma. Existe uma série de processos, alguns tipos específicos de conta, que o computador quântico é imensamente melhor em fazer. E algumas dessas contas que o computador quântico faz muito melhor que os outros computadores são extremamente importantes. Um exemplo é a simulação de moléculas, que é usada em farmácia, ciência de material, que a gente acabou de citar. Não, vela solar é um problema de ciência de material, supercondutor é um problema de ciência de material. Várias inovações vêm da ciência de material. Um supercomputador é muito melhor em simular materiais do que um computador normal. Porque o material é fundamentalmente quântico. Então, se você vai simular um material num computador normal, você precisa programar toda a complicada matemática quântica junto. Mas o computador quântico automaticamente é quântico. Você não precisa adicionar a parte quântica nele. Então, ele é muito mais eficiente em simular material. E a razão disso é que algum cara muito esperto montou um algoritmo que resolve fatorar números. Por exemplo, 9 é 3 vezes 3. 17 não tem como fatorar. Se você faz isso num número grande o suficiente, computadores tradicionais têm dificuldade em fazer a multiplicação. Então, você fala, quais são os 2 números que multiplicados dão 1 trilhão e tantos mil? Até um computador tem dificuldade em responder essa pergunta. E os computadores quânticos conseguem fazer isso melhor. E essa lógica desse processo que é fácil de fazer, multiplicar número é fácil, mas difícil de desfazer, que é achar quais 2 números multiplicados dão um terceiro,
é algo que é a base da criptografia, que é a segurança de banco, segurança de um monte de coisa. Então tem todo esse lado da preocupação de que acesso a computadores quânticos vão tornar certos métodos de proteção de dados ligeiramente obsoletos. Porra, vai cair pra caramba um monte de banco e tudo mais. E... Eu acho que não vai ser algo tão imediato, mas é algo que é uma preocupação ativa de certas indústrias, né? Mas o que a gente tem hoje de real sobre computador? Tem alguma foto de computador quântico aí? Porque eu já vi umas fotos. Aquilo é só protótipo ou já estão em uso? Eles são muito bonitos. Aquilo já tá em uso. Todo dourado, né? Mas a gente tem muita dificuldade ainda em fazer toda a interface de fazer eles fazerem exatamente o que a gente quer e tirar informações úteis. É muito elaborado, justamente que, como ele falou, computadores quânticos são muito sensíveis a qualquer coisinha. Então, se você expõe eles a muito calor, muita luz, Olha que lindo. eles param de funcionar. E daí você tem um tempo muito pequeno para fazer as contas. Entendi. Então, de novo, é um problema muito mais de engenharia, de como você realmente conecta os parafusos metafóricos aqui para extrair informação útil daquilo. Entendi. E quando que a inteligência artificial vai dominar tudo? Só uma coisa, antes disso, o John Lennon perguntou aqui se esses John problemas... Lennon tá morto, cara. Mas ele perguntou aqui pra gente se esses problemas não seriam resolvidos colocando mais RGB no computador, porque a gente sabe que é RGB dá uma melhorada no... Falta No muita rolê. luz piscando nesse computador aí mesmo. E claramente ele não tem um mousepad gamer. Não tem um mousepad gamer, não tem um mouse... Ou seja, vai realmente ficar com o KD negativo no CS. Falta aí um Pois é. teclado mecânico. Eu não tô ouvindo o tec das Ele teclas. parece bem mecânico, vou ser sincero, isso ele parece. Com esses fios, né? Parece aquelas... Não, o computador quântico a gente não consegue ver, né? Isso é todo o aparelho para resfriar, isolar... Porque a parte quântica deve ser um... Nesse caso, acho que é supercondutores que é usado nesse aí, né? Mas enfim, é algum sistema quântico muito pequeno. E daí isso é tudo para tentar controlar de forma muito precisa e muito sutil e meio que massagear as coisas para fazer as contas que você quer.